Você de casa já pode participar e vamos começar o nosso bate-papo desta tarde. Muito bem-vindos, obrigada por terem vindo ao programa. E vamos falar de um assunto bem interessante, falando sobre esse dia alusivo, né, de prevenção e combate à surdez, um dia alusivo e nacional, não é isso, doutora? Mas vamos falar um pouquinho a importância desse dia, né, que ele foi estabelecido no dia 10 de novembro, é isso? É isso, é uma campanha nacional, boa tarde, é uma campanha nacional realmente de prevenção e combate à surdez. Eu acho que é um tema super importante porque hoje nós temos aproximadamente 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva e a nossa região norte é uma região que nem sempre as pessoas sabem que nós temos tratamentos para isso e a intenção dessa campanha é justamente isso, é divulgar, tentar fazer diagnóstico de pessoas que ainda não sabem que tem perda auditiva ou que sabem que tem, mas não sabem que tem tratamento. E o mais importante é reinserir essas pessoas com perda auditiva à sociedade para poderem ter uma vida de boa qualidade. Doutora Érica, boa tarde. Boa tarde. A senhora falou agora em diagnóstico. Esse é um diagnóstico que ele deve ser acompanhado desde os primeiros dias de vida da criança, né? Sim. E quando se fala nessa campanha, está se falando desde esse período de vida até a fase adulta, é isso? Sim, todas as idades, né? Hoje em dia já é lei que em todos os hospitais as crianças sejam submetidas a um teste de triagem auditiva. Então, todas as maternidades devem fazer esse teste de triagem auditiva, onde já se pode saber desde os primeiros dias de vida se a criança tem alguma perda auditiva. A estimativa no Brasil é que tenha 1 em cada 1000 crianças nasçam com algum tipo de surdez. Então, por isso é importante realmente a gente fazer. E essa campanha alerta para isso também. Então, essas crianças que já têm o diagnóstico ou que ainda não têm, possam ir lá fazer o teste da orelhinha amanhã. Nós vamos estar disponibilizando esse teste amanhã. E aquelas crianças que forem realmente diagnosticadas com algum problema, serem cadastradas no hospital para que a gente possa seguir no tratamento e resolver o problema da surdez dessa criança. Agora, em 2015, essa campanha já aconteceu, sim, no Betina Ferro, sim, que é um hospital de referência no estado e tal. Existe um saldo dessa campanha? Como é que foi essa questão do acompanhamento desse paciente que foi ali diagnosticado nesse primeiro momento em 2015? Aí o que acontece agora em 2016 para ele? Em 2015 foi a primeira vez que nós fizemos essa campanha nacional aqui em Belém e nós tivemos realmente um volume grande por ser o primeiro ano. Nós atendemos mais de 200 pessoas e tivemos realmente uma resposta muito boa. Conseguimos cadastrar vários pacientes e esses pacientes hoje já estão em tratamento e alguns já até finalizaram o tratamento. Então, realmente, para a gente, a intenção desse segundo ano é aumentar ainda mais, né? A gente tem uma expectativa de que o número de pessoas dobre ou triplique amanhã, para que a gente possa realmente, a cada ano, aumentar mais esse diagnóstico e esse tratamento das pessoas que forem amanhã por lá. E para isso, uma equipe composta por quantos profissionais vai todo o nosso dobrar? Todo o nosso serviço de otorrino amanhã vai estar só ligado a essa campanha. Então, nós somos lá mais de 25 pessoas, entre médicos, fonoaudiólogos, serviço social, psicólogos, a parte administrativa, vamos estar todos lá amanhã, sim, só destinados a essa campanha. Então, a gente espera que realmente a gente possa atender da melhor forma possível todo mundo que puder comparecer à campanha. Agora, desses 200 atendidos no ano passado, o que vocês constataram a partir desse atendimento, o perfil dessa população atendida em 2015? Então, nós temos vários tipos de perda auditiva. Então, aquelas pessoas com perda auditiva mais leves, nós estamos fazendo, algumas foram submetidas a cirurgias, outras pessoas ainda estão ainda em acompanhamento e algumas nós até adaptamos aparelho auditivo e até tivemos algumas que foram submetidas a implante coclear. Esse é um ponto importante também da gente falar. O trabalho que vocês desenvolvem junto com essa questão do implante, né? Que implante exatamente é esse? Vocês tiveram uma ampla divulgação sobre esse trabalho, mas ainda tem muita gente que desconhece. É importante a gente prestar esse serviço à população. Sim. O implante coclear, ele é o que popularmente as pessoas chamam de ouvido biônico. Então, como é que funciona? O implante coclear é como se substituísse a cóclea. Então, só para a gente entender um pouquinho, eu vou falar como é que é mais ou menos o funcionamento da audição, para que a gente entenda por que precisa fazer essa cirurgia. Então, o som ele vem através da orelha, ele vai bater no tímpano, que é uma membrana que vai vibrar, vai fazer a vibração dos 3 ossículos que a gente tem dentro da orelha média, e de lá isso vai ser transformado em energia elétrica dentro da cóclea, que é um órgão que a gente tem, um órgão sensorial da audição.
Então, algumas pessoas que têm perda auditiva, alguns tipos de perda auditiva, as células que tem dentro dessa cóclea, elas morrem. Por exemplo, pessoas que tiveram meningite ou pessoas que tiveram exposição a ruído durante muito tempo, começam a perder a audição, em geral é por morte dessas células. Então, quando morrem essas células, não há mais esse estímulo elétrico. Então, o implante coclear, justamente o que ele faz? A gente coloca um eletrodo que vai estimular eletricamente a cóclea, ou seja, ela vai fazer a função dessas células que morreram. Então, nessa cirurgia, a gente introduz o eletrodo na cóclea e aí a pessoa vai ter como ser estimulada eletricamente e vai começar a ter som, a começar a escutar os sons. Então, é por isso que é importante a gente esclarecer a população que, assim, é uma cirurgia principalmente para aqueles casos em que o aparelho auditivo, por exemplo, não serve. É uma perda muito grande de audição, que mesmo utilizando o aparelho auditivo, a pessoa não consegue escutar. Então, essas pessoas têm a opção ainda do implante coclear, que agora é feito aqui em Belém, né? Antigamente só se fazia sul e sudeste, e hoje nós temos o maior centro que aqui no norte, que é o Betina Ferro. Então, nós temos uma equipe preparada, que foi realmente preparada para que seja feita essa cirurgia aqui. E a gente chama essas pessoas com perda profunda, que são essas perdas que a pessoa não se adapta, não consegue usar o aparelho auditivo, para que sejam realizadas a cirurgia de implante coclear. Absolutamente seguro. Sim, existem, lógico, como toda e qualquer cirurgia, existem algumas complicações, mas a gente faz da maior forma, uma forma mais segura possível. Então, uma das complicações que podem ocorrer, por exemplo, é a paralisia facial, que é uma complicação rara, mas que é possível, mas nós utilizamos um monitor facial, de última geração, para que a gente possa saber e prevenir esse tipo de complicação. Então, assim, no nosso serviço, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso sério de complicação e os resultados têm sido muito bons. Doutora Érica, em relação aos resultados, a senhora acabou de falar em resultados, um procedimento considerado novo, né, na região norte, como a senhora falou agora há pouco. Desses primeiros resultados, o que vocês já podem avaliar positivamente ou negativamente? Então, aqui em Belém, o implante coclear começou a ser feito pelo SUS, né, a partir de 2010. Então, a gente já tem lá no Betina 6 anos de tratamento. Hoje nós temos mais de 90 pessoas implantadas. Os resultados, Luiz Fernando, elas dependem muito da indicação e do tempo que a pessoa tem de perda auditiva. Então, por exemplo, é o que você falou, as crianças, quanto mais precoce o diagnóstico e menos tempo de surdez, e você fazer esse implante coclear nessa criança o mais precocemente possível, o resultado é sempre muito melhor. Então, por exemplo, uma pessoa que está sem escutar há mais de 30 anos e põe implante coclear, é lógico, ela vai ter alguma sensação auditiva, mas eu não vou poder afirmar essa pessoa que ela vai escutar normal. Mas aí não é só um implante, né? A cirurgia é o primeiro passo. Daí em diante ela vai começar a fazer terapias fonoaudiológicas, ela vai ter que reaprender a escutar. Então, isso tudo nós temos lá no serviço também. A gente faz a cirurgia de implante, mas a gente fica acompanhando esse paciente nas terapias fonoaudiológicas para que ele faça todo um acompanhamento, reaprenda a escutar. Mas os resultados que a gente tem quando as indicações são boas, quando a gente tem perdas auditivas precoces, há pouco tempo de perda auditiva, são muito bons os resultados. Nas mídias sociais, volta e meia, a gente acaba encontrando um vídeo de alguém que ativou o seu implante coclear e realmente você poder dar a essa pessoa a possibilidade de escutar novamente, é uma sensação emocionante, é indescritível, e esse que é o nosso maior incentivo para continuar trabalhando. Agora, quando a gente fala de surdez, a gente, claro, sabe de inúmeras causas, mas assim, duas situações eu acho que a gente tem chamado muita atenção. A questão da utilização dos fones e é a população que está envelhecendo. Exatamente. Então, esses dois aspectos, como é que vocês trabalham, né? Vocês como otorrinos, como fonos, enfim, como é que é trabalhada essa questão? A gente, é justamente essa campanha de prevenção, né? Não é só para quem já perdeu a audição, mas é justamente nesse sentido. Então, hoje em dia é cultural todo mundo usar seu fone de ouvido e usar muito alto, e aí a gente está vendo a perda auditiva cada vez mais precoce. Antigamente as perdas auditivas começavam com 55, 60 anos de idade, hoje em dia pelo uso excessivo de fones de ouvidos e pelos próprios trabalhos, né, que a gente se expõe muito
a ruído, cabeleireiras, costureiras, construção civil, então está sempre muito exposto a ruído e às vezes nem sempre usa equipamento de proteção individual. Então o que a gente recomenda mesmo é que não se exponha a ruído. O uso de fone de ouvido, por exemplo, uma dica é você usar sempre com volume menos da metade do volume, porque esse é um volume mais seguro, e que você não fique muito tempo utilizando fones de ouvidos com volume elevado, porque a chance de você perder a audição realmente existe. E aí essa célula morreu, não volta mais, então realmente ela é irreversível, e aí vai ter que ir para esses tratamentos que a gente estava citando. Então, essa é uma das causas realmente muito frequentes. E o envelhecimento da população também, que é uma das principais causas. Aliás, a maior parte da população com perda auditiva está a partir de 60 anos de idade. Eu acho que é essa que é a intenção da campanha, realmente, a gente prevenir e a gente começar a acompanhar os idosos mais de perto, porque acaba que esses idosos começam a não escutar e vão se isolar dentro de casa porque não conseguem conversar, não conseguem ir à missa porque não escutam o padre falar, não conseguem ter nenhuma atividade social. E é isso que a gente não quer. A gente quer reinserir essas pessoas na sociedade, que sejam idosos com qualidade de vida, escutando, frequentando os ambientes que eles estavam acostumados a frequentar. Agora, doutora Érica, já existe algum percentual de jovens ou de adolescentes que tenham perdido a audição, tenham tido essa perda auditiva por conta desses aparelhos eletrônicos, do fone de ouvido? Não existe ainda no Brasil nenhuma pesquisa específica sobre isso, mas o que a gente vê na prática clínica, no consultório, lá no Betina também, é que a cada dia mais a gente está vendo pessoas com perda auditiva mais precocemente. Eu desafio qualquer adolescente que escute ao som, na metade, né? Não tem. Doutora, quais os principais sintomas da perda auditiva? Que às vezes tem pessoas que estão envelhecendo em casa, a gente fala, falando, aí às vezes as pessoas não conseguem perceber esses sintomas. Quais são os principais sintomas? Um dos principais iniciais logo é o zumbido. Então o zumbido pode ser o primeiro sinal de perda auditiva. Então a pessoa que começa a sentir um zumbido, já é bom procurar um otorrino para que seja feita uma avaliação. É lógico que existem outras causas de zumbido, mas teve zumbido, fique alerta que isso pode ser o início de uma perda. E em geral os mais idosos vêm trazidos por alguém que eles não perceberam que estão perdendo a audição. Então escutar a televisão mais alta, colocar o radinho de som mais alto, então isso tudo são sinais indiretos de perda auditiva. Você falar ao telefone e não conseguir já entender o que as pessoas estão falando, também é outro sinal. E aí, chegando nesses sintomas, já tem que realmente realizar uma avaliação para que a gente já possa, quanto antes o diagnóstico, mais fácil o tratamento. E esses equipamentos de proteção, quais são? Em geral, a gente tem aqueles cones, né, que você usa, concha que você usa, tem aqueles outros plugs que são dentro do ouvido. E assim, em geral, tem que ser fornecido pela empresa, né, onde tem algum ruído, a empresa deve fornecer ao trabalhador. Infelizmente, aqui em Belém, a gente pega muitas pessoas que a empresa até fornece, mas o trabalhador às vezes não quer usar porque é calor, porque incomoda, porque coça. Então, até alertar a população disso. É melhor você ficar com um pouquinho mais de calor um dia, mas preservar a sua audição no futuro, do que ter que fazer algum tratamento ou ter que não escutar porque você deixou de usar um protetor auricular. Então, em geral, os mais frequentes é o concha, que é como se fosse um fone mesmo, que abafa bastante o som, e o plug, que é o que é mais no interior da orelha mesmo. Eu não sei se existe alguma legislação em relação a isso, mas alguns aparelhos eletrônicos, meu celular, por exemplo, ele me alerta quando estou com um volume muito alto. E acabo voltando atrás. Né? Existem algumas leis, inclusive em eletrodomésticos. Se vocês procurarem, atrás dos eletrodomésticos tem uma numeração alertando, tipo A, tipo B, tipo C, e o número de decibéis que aquele eletrodoméstico ele te induz quando ele é ligado. Então, ali alerta para você se ele é muito barulhento, um pouco barulhento, e aí com isso você pode regular a utilização, mas existe sim. E no caso das crianças, como é que eu devo conduzir? Além do exame da orelhinha,
qual é o outro alerta, qual é o outro sinal, como que eu devo proceder? Em geral, as crianças acabam se isolando um pouquinho também, aquelas que não escutam bem. Na escola, elas não vão bem, então a professora é uma das primeiras pessoas a perceber isso e falam para a mãe procurar um otorrino. Aquela criança que também pede para a mãe escutar, botar a televisão mais alta, então está escutando televisão, ela pede para ligar, aumentar o volume da televisão. E às vezes a própria mãe diz assim, eu te chamo e você não escuta, e aí nesses sintomas iniciais o importante é já fazer uma avaliação. Às vezes pode ser só a surdez seletiva, que a gente chama, né? A criança não quer escutar o que a mãe está falando, mas na dúvida a gente precisa realmente esclarecer e ver o que é, porque de fato existe perda auditiva em criança também. Às vezes a gente vê os filhos de celebridades saindo com a concha, né? Que também é um artifício bem interessante, né? Vai levar a criança para um lugar mais barulhento, colocar. Sim, aí bebê. Você já vai proteger com certeza essa exposição a ruído muito intenso. Isso é super importante certa mesmo. vez eu estava num ambiente festivo e tinha uma mãe carregando um bebê perto de uma caixa de som e veio um soldado do corpo de bombeiro e alertou e retirou a mãe do local. Sim, imagina que... Super preocupante. Você ficar próximo a uma caixa de som, uma criança, né? Então, realmente, existe chance de perda auditiva e aquilo que eu falei, perda irreversível, né? Que aí a gente vai ter que fazer esses outros tratamentos mais invasivos e tudo. Eu acho que o mais importante é a prevenção realmente. Agora eu tenho uma curiosidade, é porque eu já ouvi relatos de várias pessoas e eu queria saber de uma especialista, de pessoas que quando tiram os óculos têm dificuldade de audição. Eu falei, gente, é um delírio, não? Eu já ouvi também. Já ouvi algo parecido? Não estou escutando direito porque estou sem óculos. É algum tipo de confusão mental do cérebro que compensa os sentidos? Na verdade, não existe nenhuma explicação científica para isso, exatamente. Não, realmente deve ser alguma associação que a pessoa faz. Entre a fala e ouvir, sim, aí com sim, ligações, com né? certeza, aí sim. Aí faz parte da comunicação mesmo. E, doutora, caso eu seja uma pessoa que perceba a necessidade de buscar esse profissional ou alguém na minha casa, como é que eu faço? Vou direto ao Betina Ferro amanhã, nesse dia de culminância, ou eu posso ir ao longo de todo o ano? Então, amanhã a campanha vai funcionar de forma diferente do que acontece durante todo o ano. Como é campanha, nós vamos receber livre demanda amanhã, então as pessoas podem procurar o Betina amanhã a partir das 8 horas da manhã e aí vai ser feita uma triagem inicial. Aqueles pacientes que passarem pela triagem e julgar necessária uma avaliação auditiva, realização de exames, avaliação otorrinolaringológica, nós vamos amanhã mesmo cadastrar esse paciente para que ele seja depois faça consultas periódicas, acompanhamentos. Agora, ao longo do ano, esses pacientes chegam à Betina através de encaminhamentos. Então, ele precisa ir no posto de saúde, pegar a ciência, né, um encaminhamento do clínico geral ou do pediatra, e aí ele vai, através da central de regulação de marcação de consultas, vai ser encaminhado ao hospital e de lá ele já vai ser cadastrado e seguir todo o tratamento. A senhora falou a respeito das parcerias importantes, fundamentais para esse evento. Essa campanha nós estamos fazendo em parceria com uma empresa que é a Cóclea do Brasil, é uma empresa pioneira de implante coclear no Brasil e ela vai estar nos apoiando amanhã durante toda essa campanha. Uhum. Doutora, existe, a senhora falou a respeito de profissionais da construção civil, que outros profissionais estão mais expostos a esse tipo de problema? Exposição a ruídos, de modo geral, construção civil, agentes de trânsito, agentes de aeroporto, costureiras, então são pessoas que são muito frequentes, elas não percebem porque elas ficam o tempo inteiro na barulhinho da maquininha e depois algum parente cozinheiro, que vem trazer. Cozinheiro, exatamente. Petroleiro também. Cabeleireiro que fica com secador de cabelo muito tempo. Então, essas são as principais perdas auditivas por exposição a ruído, as ocupacionais que a gente chama são essas. Agora, essas perdas depende, por exemplo, de cada pessoa, o grau de perda depende do tempo de exposição, como funciona isso no organismo? Depende do tempo
e da intensidade do ruído. Então, quanto maior o ruído, menor o tempo de exposição. Quanto menor o ruído, ainda assim você pode ter perda se você ficar durante muitas horas. Então, depende das duas coisas, do tempo de exposição e da intensidade do ruído. E também de alguma predisposição genética. Então, tem algumas pessoas que são expostas ao mesmo ruído, são pessoas que trabalham juntas, uma perde mais, outra perde menos. Então, existe alguma predisposição já, alguma perda de audição, então essa pessoa vai ter uma perda auditiva maior do que a outra que foi exposta da mesma forma. Ok, doutora, algum agradecimento ou alguma convocação a essa população? Queria agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar divulgando a nossa campanha, né? Agradecer a Cóclea, que é a nossa parceira nessa campanha, e chamar todos que quiserem participar amanhã com a gente lá da campanha. Vamos estar abertos a realmente fazer esse diagnóstico, fazer essas orientações sobre prevenção e combate à surdez. Ok, obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente vai então agora para um breve intervalo, mas a gente volta ainda para conversar com o Edson Catendê, um espetáculo bem bacana que ele veio divulgar aqui pra gente. Não sai daí.